Olá, amados! Vamos lá para a nossa revisão? Aula 9.2, sintaxe, né? Parte 1, frase, oração e período. Começando aqui, frase é todo enunciado de sentido completo. Quando eu falo, bom dia, olá, amadinho, meus queridos, amados alunos. Tá? São frases que têm sentido completo. Beleza? As frases sem verbo são chamadas de frases nominais. Para que haja frase, a presença do verbo não é necessária. Se o enunciado possui sentido completo, ele será frase. Tá bom? Então aqui na tirinha você já percebe que a Mônica está furiosa e ele fala bem assim, Cascão, me ajuda! Socorro, socorro! Então, quando ele fala Cascão, me ajuda, nessa primeira é uma frase. Só que essa frase tem verbo, tá certo? Tem sentido completo. E no segundo, quando o Cascão fala socorro, socorro, é uma frase também, formada apenas por uma palavra. Beleza? Oração. É todo conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução. Essa é a locução verbal. Aqui no caso, já engessei seus braços e pernas. Agora a notícia é ruim. Qual, doutor? Vai coçar. Então, quando fala já engessei, é uma forma, somente um verbo aí, ó, né? Uma forma verbal. Quando eu falo vai coçar, é uma locução verbal. Os cabelos foram ficando brancos. Então, foram ficando branco, ó, uma locução verbal, tá bom? Que tem a função do verbo na oração. Período é a frase constituída de uma ou mais orações formando um todo com sentido completo. Período simples, formado apenas por uma oração, né? E ela vai ser chamada de oração absoluta. Caiu a minha canetinha aqui. Olha só os exemplos. Cuido das plantas diariamente. Eu cuido das plantas. Só tem uma forma verbal. Então, só tem uma oração. Apareceu apenas um verbo, período simples. Então, oração. Período composto, formado por mais de duas orações. Ou mais de duas orações. Então, você vai observar isso, se é o período composto, pela quantidade de verbo. Como que no caso, no exemplo, ó. Não é de muito, eu juro que me acontece uma tristeza. Mas também não era a primeira vez. Então, você percebe que aqui, ó, temos o quê? 4 verbos. Então, este período aqui é um período composto, porque tem a presença de 4 orações. Beleza? E o período composto, ele é classificado, amadinho, como composto por coordenação, quando as orações são independentes sintaticamente, né? São autônomas, tá certo? Penso, logo existo, é um período composto por coordenação. E o período composto por subordinação, que aí é aquele que vai ter a dependência sintática. Uma oração vai completar o sentido da outra. Beleza? Sintaticamente. Ok? Então, meus queridos, terminamos a nossa revisão. É isso aí. Daqui a pouco eu retorno para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá! Rapidão, né, amadinho? Não deu nem tempo de se aquecer. Vamos lá, pode se aquecer, se esticar um pouquinho. Então, vamos lá, amadinho, para o nosso Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos para a nossa primeira questão. Ó, leia com atenção a tirinha. Oi, zebra. Antes que você pergunte,
Eu não fugi do presídio. Nossa, que mau humor! Você precisa dormir um pouco. Aproveita que já está de pijama. Ha, 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 ha. Então, olha só. Gaiatinho, né? Esse cachorrinho. Então, vamos lá. Analisando cada fala, pode-se dizer que apresentam mais orações na fala os quadrinhos A1, B2, C3, D1 e 2, E1 e 3. Olha a pergunta. Pode-se dizer que apresentam mais orações nas falas. De qual quadril? Na 1, na 2, na 3? Qual é a alternativa? Para você saber, é necessário você, o quê? Identificar o verbo, né? Oi, Zebra, antes que me pergunte, olha só, perguntar, é verbo. Fugir, então aqui no 1 já tem 2 verbos. Nossa, que mau humor, você precisa dormir. Precisa dormir é uma locução verbal. Aproveita que já está de pijama, ou aproveita e está. Então, qual é a alternativa? Já grifei aí para vocês. Temos o gabarito, letra E. Então, o primeiro e terceiro quadrinho. Gabarito E. Mais uma aqui, questão 2. Leia a tirinha. O carro pode andar 500 quilômetros sem parar para abastecer? Não é ótimo? Mas eu preciso Mas eu preciso fazer xixi a cada 70 quilômetros. Analisando cada fala, pode-se dizer que apresento mais orações na fala, os quadrinhos. Aí você vai analisar. 1, 2, C3, D1 e 2, E1 e 3. Qual é a alternativa? Já deu um macete, né? Para vocês, é só você observar o quê, ó? O carro pode andar, locução verbal, sem parar para abastecer, ó. Então, ó, já tem a resposta, não precisa nem analisar o outro, porque no segundo só tem um e na terceira, preciso fazer, que é o quê? Locução verbal. Então, alternativa, gabarito A. Questão 3. Há um período composto em, você vai analisar. Para ser um período composto, é necessário apresentar mais de uma oração. Como que eu sei, quando que eu descubro que tem mais de uma oração, amadinhos? Quando apresentar mais de um verbo na frase. Tá certo? Livro, meu amigo. Então aqui, amado, não é nem oração, né? Livro, meu amigo. Ó, letra A, B. Ele criou aventuras com figuras bem brasileiras e recuperou os costumes e lendas. Ele recuperou. Opa, já sei que aqui é o período composto. Tem o verbo criar e recuperar. Já sabe que é a alternativa, a letra B. Mas vamos olhar, ó. Dá uma olhadinha nas outras. E não parou por aí. Parou, apresentou apenas uma oração. Misturou todos eles com os elementos da literatura universal da mitologia grega. Misturou, só tem uma também. Faz parte da literatura brasileira. Faz. Então, alternativa B, né? Gabarito B. Porque tem um verbo criar e tem um verbo recuperar. Então, apresentou mais de uma oração, eu tenho período composto. E o restante, período simples. Beleza? Questão 4.
Aponte a alternativa cuja frase não seja oracional. Não seja, a frase não seja oracional. Eu sei, se não é oracional, não será oração, amado. Olha aqui. O mal com bem se paga. Devagar, travessia pedestre. Paulo deu gargalhadas. Olhe como o céu está azul. A vida é cheia de momentos imprevisíveis. E aí? Qual é a alternativa? Vamos lá, então. Gabarito, letra B. Esse devagar aí é o advérbio, hein? Travessia. Tá bom? Gabarito B. Ok, acertaram? Oh, coisa boa, né? Parabéns a todos. Agora, amadinhos, vamos lá! Vamos ver agora o momento de você treinar. Terceirão, desde o primeiro ano que você já treina, né? Vamos lá. Assum preto. Agora é música aqui, né? O gênero musical. Gênero textual, música. Assum preto. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e a mata em flor. Mas assum preto cego do zóio, não vendo a luz, ai, canta de dó. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar os olhos do assum preto, para ele assim, ai, cantar melhor. Assum preto vive sorto, mas não pode avoar. 1000 vezes assina de uma gaiola, desde que o céu, ai, pudesse olhar. Luiz Gonzaga. Vamos lá. As marcas da variedade regional, que nós já estudamos as variedades linguísticas, registrada pelos compositores de assum preto, resulta da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que altera a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra Letra A pronúncia das palavras vorta e veve. B. Pronúncia das palavras talvez e sorto. C. Flexão verbal encontrada em furaro e cantar. D. Redundância nas expressões cego do zóio e a mata em flor. E. Pronúncia das palavras ignorância e avoar. Olha só, então, vamos entender esse enunciado, né? O comando da questão. Que, olha só, as marcas da variedade regional, as marcas da variedade regional registradas pelos compositores de assum preto resulta da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que altera a pronúncia, a morfologia e a sintaxe ou léxico. Já está afirmando, né, que alteraram tanto a pronúncia, do jeito que fala, né, a morfologia, a forma da escrita e a sintática, né, a sintaxe, a função que está lá, ou a palavra, o léxico. No texto, é resultado de uma mesma regra. Qual? Que é o resultado da mesma regra?
A, B, C, D ou E, nós temos aqui o da pronúncia, né? Ó, porque é talvez, ó, o tal, e solto, beleza? Então, da pronúncia das palavras, né? Talvez e solto. No caso, ele fez uma troca, né? Do L, né? O E tirou o L e colocou o R. Então, por isso, essa questão que ficou das palavras aí, tá? Por isso que a alternativa, letra B. Ok? Agora, Amadinho, pode dar uma espreguiçadinha aí. E vamos lá relaxar um pouquinho? Sim, Amadinho, porque tá na hora do nosso clube de leitura. Temos aqui, né? Aqui é a unidade 1, Dom Casmurro, tá certo? De Machado de Assis. Ele é do século XIX, do final, né? Na verdade, ele começou essa publicação em 1899, mas a primeira mesmo, né? A publicação foi em 1900, tá bom? Esse livro, né, de Dom Casmurro, ele não foi feito assim em folhetim, não. Tá? Aquele que é publicado em jornal, depois que vai para... Já foi uma publicação direta mesmo da obra, sem passar por folhetim. Beleza? E, amados, ok, vamos para o nosso pensamento do dia. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Paulo Freire. Aí, pronto, nada melhor do que Paulo Freire para encerrar essa aula, beleza? E aí, amados, professores, vocês já escolheram a foto? Estou aguardando, tá? Aguardando a foto da turma, coloca o nome da turma e envie, tá bom? Para mim, para eu colocar na nossa aula, né? Fazer exposição no nosso clube de leitura. Eu aguardo com carinho, hein? Não vão esquecer, por gentileza. Meus queridos, meus amados estudantes, meus amados professores, muito obrigada pela presença de vocês e a companhia. Aí, até a próxima aula.